A Aventura do Carbúnculo Azul. Fui visitar o meu amigo Sherlock Holmes numa manhã, 2 dias depois do Natal, com a intenção de desejar-lhe boas festas. Ele estava deitado no sofá, com um roupão roxo, o porta-cachimbos à direita e uma pilha de jornais matutinos amassados, evidentemente revirados de cabo a rabo, ao alcance da mão. Ao lado do sofá havia uma cadeira simples de madeira, com um chapéu coco de feltro pendurado num dos cantos do encosto, muito sujo e fedorento, totalmente gasto pelo uso e rasgado em várias partes. Uma lupa e uma pinça deixadas sobre o assento da cadeira sugeriam que o chapéu havia sido colocado dessa maneira para ser examinado. "Vejo que está ocupado", eu disse. "Não quero atrapalhar." "De jeito nenhum. Fico feliz por ter um amigo com quem possa comentar as minhas conclusões. O caso é absolutamente banal." Ele apontou com o polegar na direção do chapéu velho. "Mas existem alguns pontos relacionados ao assunto que não são totalmente desprovidos de interesse e que poderiam até ser instrutivos." Eu me sentei na poltrona e aqueci as mãos diante da lareira crepitante, pois uma forte geada estava caindo e os vidros das janelas estavam cobertos de cristais de gelo. "Suponho", observei, "que, por mais simples que pareça, essa coisa tenha ligação com alguma história terrível, ou é a pista que vai guiá-lo na resolução de algum mistério e a punição de algum crime." "Não, não se trata de nenhum crime", disse Sherlock Holmes rindo. "É apenas um desses pequenos incidentes insólitos que acontecem quando você tem 4 milhões de seres humanos se acotovelando uns aos outros num espaço de poucos quilômetros quadrados. No meio das ações e reações de um enxame tão denso de gente, toda a combinação possível de eventos pode ocorrer, e podem surgir muitos probleminhas, que apesar de serem surpreendentes e bizarros, não tem nada de criminosos. Já tivemos experiências assim, Watson." "Muitas", observei. "Tanto que, dos 6 últimos casos que acrescentei às minhas anotações, 3 estavam inteiramente desprovidas de qualquer crime previsto em lei." "Exato. Você se refere à minha tentativa de recuperar os papéis de Irene Adler, ao caso singular da senhorita Mary Sutherland e a aventura do homem com a boca torta. Bem, não tenho dúvida de que este pequeno assunto entrará nessa mesma categoria de casos inocentes." "Conhece Patterson, o comissário?" "Sim." "É a ele que esse troféu pertence." "O chapéu é dele?" Não, ele o achou. O dono é desconhecido. Peço-lhe que não o veja como um chapéu coco maltratado, mas como um problema intelectual. Para começar, saiba como chegou aqui. Venho na manhã do Natal, junto com um belo peru gordo, que nesse momento, sem dúvida, está sendo assado em fogo brando pelo Patterson. Os fatos são estes. Por volta das 4 horas da madrugada de Natal, Patterson, que como você sabe é um homem muito honesto, voltava de uma pequena comemoração e estava chegando em sua casa, na Tottenham Court Road. Adiante, avistou a luz do poste a gás um homem alto que caminhava um pouco cambaleante, carregando um peru branco pendurado no ombro. Ao chegar à esquina da God Street, ocorreu um desentendimento entre esse estranho e um pequeno grupo de desocupados. Um deles derrubou o chapéu do homem que levantou a bengala para se defender, e ao fazer isso, balançando-a sobre sua cabeça, despedaçou uma vitrine atrás de si. Patterson tinha corrido para acudir o estranho de seus agressores, mas o homem, chocado por ter quebrado a janela e vendo uma pessoa com uniforme policial apressando-se em direção a ele, deixou cair o peru. Saiu correndo e desapareceu no labirinto de ruelas que existe na parte de trás da Tottenham Court Road. Os desocupados também fugiram com o aparecimento de Patterson, de modo que ele foi abandonado para tomar posse do campo de batalha.
e também dos despojos da Vitória, na forma desse chapéu maltratado e do mais impecável peru de Natal. Que ele certamente devolveu ao dono, perguntei. Meu caro amigo Watson, é aí que mora o problema. É verdade que a expressão para a senhora Henry Baker estava escrita num cartãozinho amarrado na perna esquerda da ave. Também é certo que as iniciais HB são legíveis no forro desse chapéu. Mas, como existem milhares de moradores com o sobrenome Baker e algumas centenas de Henry Baker nessa cidade, não é fácil devolver um objeto perdido a um deles. E o que o Patterson fez então? Ele trouxe para mim tanto o chapéu como o peru na manhã do Natal, sabendo que até mesmo os menores problemas me interessam. Guardamos o peru até esta manhã, quando apareceram sinais de que, apesar da friagem, seria bom devolvê-lo sem atrasos desnecessários. Patterson levou-o, portanto, para cumprir o destino final de um peru nesta época do ano, enquanto eu fiquei com o chapéu do cavalheiro desconhecido que perdeu a ceia de Natal. E ele não reclamou? Anunciando nos jornais? Não. Então, que pistas você tem com relação à identidade dele? Só o que podemos deduzir. A partir do chapéu? Exatamente. Está de brincadeira, Holmes. O que você pode descobrir a partir desse resto de feltro rasgado? Aqui está a minha lupa. Você conhece os meus métodos. O que você consegue descobrir da personalidade do homem que usou esta mercadoria? Peguei o objeto esfarrapado nas mãos e o revirei, bastante constrangido. Era um chapéu coco preto bem comum, da forma redonda habitual, endurecido e bastante desgastado pelo uso. O forro tinha sido de seda vermelha, mas estava muito desbotado. Não trazia o nome do fabricante, mas, como Holmes observara, as iniciais HB estavam rabiscadas de um lado. Possuía orifícios para o prendedor de chapéu, mas estava sem um elástico. Quanto ao resto, estava rasgado, extremamente empoeirado e manchado em vários lugares. Embora parecesse ter havido alguma tentativa de esconder as partes desbotadas, manchando-as com tinta. Não consigo ver nada demais, retruquei, devolvendo-o ao meu amigo. Muito pelo contrário, Watson. Você consegue ver tudo. Falha, entretanto, em raciocinar a partir do que vê. Você é inocente demais na hora de fazer suas deduções. Então, por favor, diga o que você consegue deduzir a partir desse chapéu. Ele pegou o objeto e examinou-o do jeito peculiar que lhe era característico. Talvez seja menos sugestivo do que poderia ter sido, ele observou. Mas ainda assim temos algumas deduções muito claras e outras que representam, no mínimo, fortes indícios. O fato de o homem ser altamente intelectual é óbvio ao olharmos isso, e também o fato de que ele foi bastante rico nos últimos 3 anos, embora atualmente enfrente dias ruins. Ele fora previdente, mas o é menos agora do que antes, o que aponta para um retrocesso moral, o que, quando considerado com o declínio de sua fortuna, parece indicar alguma influência maligna, provavelmente a bebida, atuando sobre ele. Isso também pode explicar o fato óbvio de que sua esposa deixou de amá-lo. Meu caro Holmes! Ele, no entanto, manteve algum grau de autoestima. Ele continuou, desconsiderando meu protesto. É um homem que leva uma vida sedentária, sai pouco, está completamente fora de forma e é de meia idade. Tem cabelos grisalhos que cortou nos últimos 3 dias e nos quais aplica uma pomada de brilhantina à base de creme de limão. Esses são os fatos mais evidentes que podem ser deduzidos de seu chapéu. Além disso, por sinal, é extremamente improvável que ele tenha gás instalado em casa. Você certamente está brincando comigo, Holmes. Não, de modo algum. Será possível que mesmo agora, quando eu lhe dou esses resultados, você não consegue ver como podem ser alcançados?
Não tenho dúvida de que sou muito burro, mas devo confessar que não consigo acompanhar você. Por exemplo, como deduziu que esse homem era um grande intelectual? Para responder, Holmes colocou o objeto na cabeça. O chapéu desceu pela testa e foi parar na ponta de seu nariz. É uma simples questão de volume, Watson, de capacidade cúbica, ele explicou. Um homem com um intelecto tão grande deve ter algo dentro. E o declínio das finanças, então? Este chapéu tem 3 anos de idade. Essas pregas amassadas e dobradas na borda se formaram desde então. É um chapéu da melhor qualidade. Olhe para a faixa de seda com nervuras e o excelente revestimento. Se esse homem podia comprar um chapéu tão caro há 3 anos e não o trocou por outro, então é evidente que empobreceu. Bem, isso é bastante claro, com certeza. Mas e a previsão e o retrocesso moral? Sherlock Holmes riu. Aqui está a previsão, ele disse, mostrando com o dedo o pequeno furo para o prendedor de chapéu. Nunca o elástico é vendido com o chapéu. Se esse homem pediu isso, é sinal de uma certa previsão, já que ele teve a preocupação de tomar essa precaução contra o vento. Contudo, como vemos que ele estourou o elástico e não o substituiu, é óbvio que foi menos previdente agora do que antes, o que é uma prova clara de uma natureza enfraquecida. Por outro lado, ele tentou esconder algumas dessas manchas no feltro lambuzado com tinta, o que é um sinal de que não perdeu totalmente a autoestima. O seu raciocínio é certamente plausível. Os outros pontos, referentes à meia-idade, o cabelo grisalho, o corte recente e a brilhantina, foram todos deduzidos a partir do exame atento da parte interna inferior do forro. A lupa revela uma grande quantidade de pontas de fios de cabelo cuidadosamente cortados por tesouras de barbeiro. Todos parecem grudentos e nota-se o odor característico do creme de limão. Essa poeira, como você observara, não é o pó grosso e cinzento das ruas, mas a poeira fina marrom de casa, mostrando que o chapéu permanecia a maior parte do tempo pendurado no cabide dentro de casa. Ao passo que as marcas de umidade na parte interna são prova positiva de que o usuário transpirava demais e que, portanto, dificilmente estaria em sua melhor condição de treinamento físico. Mas e a esposa? Você disse que ela deixou de amá-lo? Este chapéu não é escovado há semanas. Se eu visse você, meu caro Watson, com um acúmulo de poeira de 1 semana sobre o seu chapéu, e se a sua esposa lhe permitisse sair em tal estado, eu suspeitaria que você também teria sofrido a desgraça de perder o carinho de sua esposa. Mas ele pode ser solteiro, Holmes. Não. Ele estava levando o peru para casa como uma oferta de paz para a esposa. Lembre-se do cartão na perna da ave. Você tem respostas para tudo. Mas como deduziu que ele não tem gás instalado em casa? 1 ou 2 gotas de parafina podem cair por acaso. Mas quando veja nada menos que 5, acho que não há dúvida de que o indivíduo deve estar em contato frequente com velas acesas. Por exemplo, ele caminha no andar de cima à noite, provavelmente com um chapéu em uma mão e uma vela gotejante na outra. De qualquer forma, ele jamais receberia gotas de parafina de um jato de gás. Está satisfeito? Bem, isso é muito engenhoso, tenho que reconhecer. Reconheci rindo. Mas, como você disse há pouco, nenhum crime foi cometido, ninguém se prejudicou com a perda do peru e tudo isso me parece apenas um desperdício de energia. Sherlock Holmes se preparava para responder quando a porta se abriu e Patterson, o comissário, entrou correndo no apartamento com as bochechas coradas e o rosto de um homem atordoado de espanto. O peru, Sr. Holmes! O peru, senhor! O peru! O peru! Ele repetia ofegante. Hein? O que foi? O que aconteceu com o peru? Ressuscitou e saiu voando pela janela da cozinha? Holmes virou-se no sofá para ver melhor o rosto do homem agitado.
Olha isto aqui, senhor. Veja o que minha esposa encontrou no bucho da ave. Ele estendeu a mão e mostrou no meio da palma uma pedra azul cintilante, extremamente brilhante, bem menor que um feijão, mas com tanta pureza e esplendor que cintilava como um ponto elétrico na obscura cavidade de sua mão. Sherlock Holmes se aprumou, soltando um assobio. Céus, Peterson! É um tesouro de verdade! Por acaso sabe o que achou? Um diamante, senhor? Uma pedra preciosa? Corta vidro como se fosse massa. É mais do que uma pedra preciosa. É a pedra preciosa. Mas é o carbúnculo azul da Condessa de Morcar! Exclamei. Exato! Sei do tamanho e da forma dessa pedra, pois ultimamente tenho lido todos os dias os anúncios classificados publicados no Times a respeito dela. É uma joia absolutamente única e só se conhece o seu valor estimado, mas a recompensa de 1.000 libras que está sendo oferecida com certeza não é nem a 20ª parte do preço de mercado. 1.000 libras! Grande e misericordioso é o Senhor. O comissário desabou numa cadeira, olhando estarrecido para um e para o outro. Essa é a recompensa, e tenho motivos para saber que existem considerações sentimentais em segundo plano que induziram a condessa a se desfazer da metade de sua fortuna para recuperar essa gema. Foi perdida, se bem me lembro, no Hotel Cosmopolitan, observei. Exato. Em 22 de dezembro, apenas 5 dias atrás, John Horner, um encanador, foi acusado de ter subtraído o carbúnculo do porta-joias da senhora. As provas contra ele eram tão fortes que o caso foi encaminhado para o tribunal. Acho que eu tenho uma reportagem sobre o assunto aqui. Ele revirou seus jornais, examinando as datas, até que finalmente separou um, alisou, o dobrou ao meio e leu o seguinte parágrafo. Roubo de joia no Hotel Cosmopolitan. John Horner, de 26 anos, encanador, foi detido no último dia 22, sob acusação de ter subtraído o porta-joias da Condessa de Morcar, a preciosa gema conhecido como carbúnculo azul. James Ryder, atendente-chefe do hotel, declarou que levou Horner até o quarto da Condessa de Morcar no dia do assalto para que ele pudesse soldar a segunda barra da grade da lareira, que estava solta. Ele permaneceu algum tempo com Horner, mas depois foi atender a um chamado. Ao retornar, descobriu que Horner havia desaparecido e que uma escrivaninha tinha sido forçada e que um pequeno cofre, no qual logo se soube, a condessa costumava guardar suas joias, foi deixado vazio sobre a penteadeira. Ryder imediatamente deu o alarme e Horner foi preso na mesma noite. Mas a pedra não foi encontrada, nem com ele e nem em sua residência. Catherine Kozak, criada da condessa, depôs, dizendo ter escutado o grito de consternação de Ryder ao descobrir o roubo, e que correu para o quarto, onde encontrou as coisas de maneira como foram descritas pela outra testemunha. O inspetor Bradstreet, da Divisão B, relatou como ocorreu a prisão de Horner, que resistiu freneticamente e protestou sua inocência nos termos mais veementes. Tendo sido apresentada prova de uma condenação anterior por roubo contra o prisioneiro, o delegado se recusou a tratar do caso sumariamente, encaminhando-o para o tribunal. Horner, que demonstrou sinais de intensa emoção durante a audiência, desmaiou com a decisão e foi retirado da sala. Para a delegacia de polícia, assunto resolvido, disse Holmes pensativo, deixando o jornal de lado. Para nós, a questão agora é elucidar a sequência de eventos que vão de uma joia furtada numa ponta ao bucho de um peru recolhido na Tottenham Court Road na outra. Como vê, Watson, as nossas pequenas deduções de repente ganharam uma importância muito maior e bem menos inocente. Aqui está a pedra,
A pedra veio do Peru. O Peru veio do Sr. Henry Baker, o cavalheiro do chapéu velho com todas as características com as quais o aborreci. Agora, precisamos levar muito a sério a tarefa de encontrar este cavalheiro e determinar o papel que ele desempenhou nesse pequeno mistério. Para fazer isso, primeiro devemos tentar o meio mais simples, que sem dúvida consiste em publicar um anúncio classificado em todos os jornais vespertinos. Se isso falhar, recorrerei a outros métodos. O que você vai dizer? Pegue um lápis e essa folha de papel. Então vejamos. Encontramos na esquina da God Street um peru e um chapéu de feltro preto. O Sr. Henry Baker poderá reavê-los apresentando-se às 18h30 da Baker Street, número 221B. Ficou bem claro e conciso, não acha? Concordo, mas será que ele vai ver? Bem, com certeza ele está de olho nos jornais, pois para um homem pobre a perda foi pesada. Ele ficou tão visivelmente assustado com o azar de ter quebrado a janela e com a aproximação de Peterson que não pensou em mais nada a não ser na fuga. Mas desde então deve estar amargamente arrependido pelo impulso que o fez soltar a ave. Porém, a menção ao seu nome fará com que, mesmo que ele não veja o anúncio classificado, alguém o avise. Pegue isso, Peterson. Leve à agência de publicidade e mande publicar nos jornais vespertinos. Em quais deles, senhor? Ora, no Globe, no Star, Pall Mall, St. James, Evening News, Standard, Echo e todos os outros que lhe ocorrerem? Muito bem, senhor. Certo. E essa pedra? Ah, sim. Eu guardarei a pedra. Obrigado. Além disso, Peterson, compre um peru quando estiver voltando e deixe-o aqui comigo, pois precisaremos de um para dar a este cavalheiro no lugar daquele que a sua família está devorando agora. Quando o comissário saiu, Holmes pegou a pedra e a segurou contra a luz. É muito bonita, ele disse. Veja só como é brilhante, faiscante. Claro que é alvo e foco do crime. Toda pedra preciosa é. São as iscas prediletas do diabo. Nas joias maiores e mais antigas, cada faceta pode representar uma ação sangrenta. Essa pedra ainda não tem 20 anos. Foi encontrada às margens do rio Amoy, no sul da China. E é notável porque tem todas as características do carbúnculo, exceto pelo tom de azul em vez do vermelho rubi. Apesar da pouca idade, já tem uma história sinistra. 2 assassinatos, um ataque de vitrificação, um suicídio e vários assaltos foram provocados por causa deste pedaço de carvão cristalizado, de 40 grãos ou 12 quilates. Quem pensaria que um brinquedo tão bonito seria fornecedor de gente para a forca e a prisão? Vou trancá-lo no meu cofre forte agora e enviar uma mensagem para a condessa dizendo que a joia está conosco. Acha que esse tal de Horner é inocente? Perguntei. Não posso afirmar nada. Bem, então você imagina que esse outro, o Henry Baker, tenha algo a ver com o assunto? Penso que é bem mais provável que Henry Baker seja um homem absolutamente inocente, que não tinha ideia de que a ave que estava carregando era consideravelmente mais valiosa do que se fosse feita de ouro maciço. Devo confirmar isso por meio de um teste muito simples, se tivermos respostas para o nosso anúncio classificado. E por enquanto, Holmes, você não pode fazer nada? Não, nada. Nesse caso, continuarei com as minhas consultas, mas voltarei mais tarde, no horário que você mencionou, pois gostaria de ver a solução desse caso tão complicado. Será um prazer recebê-lo, Watson. Eu janto às 7. Teremos galinha d'Angola, acredito eu. Por sinal, tendo em vista os acontecimentos recentes, talvez seja melhor pedir à senhora Hudson que examine o bucho da ave. Demorei no atendimento de um caso e passava um pouco das 6h30 quando cheguei a Baker Street mais uma vez.
Quando me aproximei da casa, vi um homem alto usando a boina escocesa e casaco abotoado até o queixo, aguardando do lado de fora do semicírculo brilhante formado pela luz da entrada. Assim que cheguei, a porta foi aberta e fomos recebidos juntos na sala do Holmes. É o Sr. Henry Baker, eu presumo, ele disse, levantando-se da poltrona e cumprimentando o visitante com aquele ar espontâneo de hospitalidade que ele tão facilmente sabia demonstrar. Por favor, sente-se nessa cadeira perto da lareira. Sr. Baker. Está uma noite fria e observo que sua circulação está mais adaptada ao verão que ao inverno. Ah, Watson, você chegou na hora certa. Esse é o seu chapéu, Sr. Baker? Sim, senhor, sem dúvida é o meu chapéu. Ele era um homem forte, de ombros pesados, a cabeça grande, o rosto largo e inteligente, afinado por cavanhaque pontudo, castanho e grisalho. O toque corado no nariz e nas bochechas, com leve tremor na mão estendida, justificava a suposição de Holmes sobre seus hábitos. O casaco preto desbotado com a gola levantada estava abotoado até em cima, e seus pulsos magros sobressaíam das mangas sem nenhum sinal de punhos ou de camisa. Ele falava num tom de voz baixo e hesitante, escolhendo as palavras com cuidado, dando a impressão geral de ser um homem instruído e até bem educado, mas um tanto maltratado pelo destino. Guardamos essas coisas por alguns dias, disse Holmes, porque esperávamos ver publicado um anúncio classificado com seu endereço. Não entendo por que você mesmo não fez isso. Nosso visitante sorriu bastante envergonhado. Não tenho mais tantos shillings como antes, ele observou. Eu não tinha dúvida de que o bando de desocupados que me assaltou havia ficado com meu chapéu e a ave. Não queria perder mais dinheiro numa tentativa desesperada de recuperá-los. Naturalmente. Aliás, a respeito da ave, fomos obrigados a comê-la. Foram obrigados a comê-la? O visitante quase se levantou de sua cadeira em sua agitação. Sim, não teria sido útil a ninguém se não tivéssemos feito isso, mas presumo que este outro peru que está em cima do aparador, que é quase do mesmo peso e está perfeitamente fresco, servirá para o seu propósito tão bem quanto o primeiro. Ora, certamente, respondeu o Sr. Baker com um suspiro de alívio. Claro, ainda temos as penas, as pernas, o bucho e os miúdos da sua própria ave. Então, se desejar... O homem deu uma boa risada. Essas coisas poderiam ser úteis para mim como recordação da minha aventura, ele disse. Mas, fora disso, não consigo ver que utilidade mortais de jecta membra teriam para mim. Não, senhor, obrigado. Acho que, com a sua permissão, vou limitar as minhas atenções à excelente ave que percebo no aparador. Sherlock Holmes olhou de modo significativo para mim, dando de ombros quase imperceptivelmente. Muito bem, cá estão seu chapéu e a sua ave, ele disse. A propósito, se importaria de me dizer onde conseguiu outro peru? Sou apreciador da criação de aves e raras vezes vi um peru melhor. Mas é claro, senhor, disse Baker, que havia se levantado e colocado a ave que acabara de ganhar debaixo do braço. Eu e alguns amigos frequentamos o Alpha Inn, perto do museu. Inclusive, como você pode muito bem compreender, é possível nos encontrar no próprio museu durante o dia. Esse ano, o nosso bom anfitrião, de nome Windigate, instituiu um clube do Peru, pelo qual, em troca de alguns poucos centavos por semana, cada um de nós receberia uma ave no Natal. Paguei devidamente a minha cota e o resto do seu conhecimento. Fico muito agradecida ao senhor, porque a boina escocesa não é adequada nem à minha idade, nem à minha personalidade. Com cômica pomposidade, ele se curvou solenemente para nós dois e seguiu seu caminho. No que diz respeito ao Sr. Henry Baker,
disse Holmes após fechar a porta atrás dele. É certo que ele não sabe nada sobre o assunto. Está com fome, Watson? Não particularmente, respondi. Então, sugiro adiarmos o jantar para a ceia, para seguirmos essa pista enquanto ainda está quente. Claro. Era uma noite gelada, então pusemos os nossos sobretudos e enrolamos os cachecóis no pescoço. Lá fora, as estrelas brilhavam frias num céu sem nuvens. E o hálito que saía da boca dos transeuntes explodia no ar como a fumaça nos disparos de uma pistola. Os nossos passos ecoavam alto na calçada quando atravessamos o quarteirão dos médicos, seguindo a Wimpole Street, a Harley e depois pela Wingmore, até chegarmos a Oxford Street. Em 15 minutos, estávamos no Alpha Inn, em Bloomsbury. É um pequeno bar e café na esquina de uma rua que corre para Holborn. Holmes se aproximou do balcão e pediu 2 copos de cerveja ao dono do estabelecimento, de rosto corado e avental branco. A sua cerveja deve ser ótima, se for tão boa quanto seus perus, Holmes comentou. Os meus perus? O homem se surpreendeu. Sim, há pouco eu conversava com o Sr. Henry Baker, que é membro do seu clube do Peru. Ah, sim, entendo. Mas veja bem, senhor, os perus não são meus. É mesmo? De quem seriam, então? Bem, comprei as 2 dúzias de um vendedor em Covent Garden. É mesmo? Conheço alguns deles. Quem foi? Breckenridge é o nome dele. Ah, não o conheço. Bem, a sua saúde, senhorio, e a prosperidade em sua casa. Boa noite. Agora, quanto ao Sr. Breckenridge, ele continuou, abotoando o casaco enquanto saíamos no ar gelado. Lembre-se, Watson, de que embora tenhamos numa ponta dessa história uma coisa tão banal quanto um peru, na outra temos um homem que certamente será condenado a 7 anos de trabalhos forçados a menos que possamos provar sua inocência. É possível que a nossa investigação confirme a culpa dele, mas de qualquer modo, temos uma linha de investigação que a polícia não encontrou e que por um acaso singular veio parar em nossas mãos. Vamos segui-la até o fim. Para o sul, então, e a passo acelerado. Passamos por Holborn, descendo Endell Street e seguimos em zigue-zague pelos cortiços, até o mercado de Covent Garden. Uma das maiores bancas tinha o nome do Breckenridge no cartaz, e o proprietário, um homem com cara de cavalo, olhar esperto e costeletas bem aparadas, ajudava o menino a abrir as cortinas. Boa noite, que noite fria, dizia Holmes. O comerciante concordou com a cabeça e lançou um olhar interrogativo ao meu companheiro. Pelo que vejo, você não tem mais perus. Holmes prosseguiu, apontando para as prateleiras de mármores vazias. Posso lhe vender 500 amanhã cedo. Não vai adiantar. Bem, tem mais uma banca perto do lampião de gás. Ah, mas me recomendaram você. Quem? O dono do Alfa? Ah, sim, forneci 2 dúzias a ele. Também eram ótimas aves. Da onde vieram? Para minha surpresa, a pergunta provocou uma explosão de raiva no comerciante. Escute aqui, senhor, ele disse, com a cabeça inclinada e os braços abertos. Aonde está querendo chegar? Vamos esclarecer isso agora. Estou sendo bastante claro. Eu gostaria de saber quem vendeu os perus que você forneceu ao Alfa. Pois bem, não quero dizer. Aí está. Ora, é algo que não tem a menor importância. Não sei por que você se esquentou por tão pouco. Esquentado? Você também ficaria muito esquentado se fosse tão incomodado como estou sendo. Quando pago um bom dinheiro por uma boa mercadoria, o negócio está fechado e pronto. Mas ficar ouvindo o tempo todo onde estão os perus, para quem você vendeu os perus,
E quanto vai querer pelos perus? Ah, sinceramente, até parece que eram os únicos perus do mundo para se fazer tanto barulho em torno deles. Bem, garanto que não tenho nenhuma ligação com as outras pessoas que lhe fizeram perguntas, disse Holmes desinteressado. Se você não quer falar, desisto da aposta. Isso é tudo. Mas estou sempre disposto a apostar o meu conhecimento quanto a aves, e aposto 5 libras que a ave que comi foi produzida no campo. Bem, então você perdeu suas 5 libras, pois trata-se de uma ave criada na cidade, disse o vendedor. Não acredito, não é do tipo. Pois afirmo que é, não posso acreditar. Você acha que entende mais de aves do que eu, que lido com elas desde que era pirralho? Eu lhe digo que todos os perus que foram para o Alfa foram criados na cidade de Londres. Você jamais me convencerá a acreditar nisso. Quer apostar, então? Seria o mesmo que simplesmente tomar seu dinheiro, pois sei que tenho razão. Mas tá bom. Vou apostar um soberano, só para lhe ensinar a não ser teimoso. O vendedor riu pra valer. Traga os livros, Bill, ele disse. Um garoto trouxe um pequeno caderno fino e outro maior, da capa engordurada, e colocou-o junto sobre a claridade de uma lamparina pendurada. Agora, senhor convencido, disse o vendedor. Achei que não tinha mais perus na banca, mas acho que ainda tem um na minha loja. Está vendo essa caderneta? Estou. E daí? Essa é a lista das pessoas de quem eu compro. Está vendo? Bem, nessa página estão as pessoas do campo, e os números depois dos nomes são das contas que estão no livro maior. Então, viu essa outra página em tinta vermelha? Pois bem, essa é a lista dos fornecedores da cidade. Agora olhe esse terceiro nome. Leia para mim. Vamos. Senhora Oxshott, Brixton Road, 117-249. Holmes leu. Muito bem, agora abra no livro maior. Holmes virou na página indicada. Aqui está. Senhora Oxshott, Brixton Road, 117, fornecedora de aves e ovos. E agora, qual foi a última entrada? Dia 22 de dezembro, 24 perus por 7 shillings e 6 pennies. Muito bem. E embaixo, vendidos para o Sr. Wingate do Alfa por 12 shillings. O que tem a dizer agora? Sherlock Holmes parecia profundamente aborrecido. Tirou um soberano do bolso e jogou-o sobre o balcão, afastando-se com o ar de um homem cujo desgosto é profundo demais para palavras. A poucos metros de distância, ele parou sobre um lampião e riu à vontade, do jeito tranquilo que lhe era característico. Quando você vê um homem com costeletas aparadas e um folheto de loteria saindo do bolso, pode sempre desafiá-lo para uma aposta, ele falou. Eu diria que se tivesse colocado 100 libras na frente dele, esse homem não teria me dado informações tão completas como as que conseguimos pela simples ideia de que estava apostando comigo. Bem, Watson, acho que estamos nos aproximando do fim da nossa missão. E a única questão a resolver é se vamos continuar com essa senhora Oxshott hoje à noite ou se devemos deixá-la para amanhã. Ficou claro, pelo que nos disse aquele indivíduo ranzinza, que além de nós existem outros interessados nesse assunto. E eu deveria... De repente, as observações dele foram interrompidas por uma confusão que estourou na banca da qual havíamos acabado de sair. Ao darmos a volta, vimos um sujeito pequeno com cara de rato no meio do círculo de luz amarela projetado pelo lampião que balançava, enquanto Breckinridge, o comerciante plantado na entrada de sua banca, ameaçava com os punhos cerrados a figura encolhida do outro. Já estou farto de vocês, seus perus! Ele esbravejava. Quero que todos vão para os diabos! Se voltarem a me incomodar de novo com essa conversa fiada, solto o cachorro em cima de você. Traga a senhora Oxshott aqui e eu respondo a ela. Mas o que você tem a ver com isso? Por acaso comprei os perus de você?
Não, mas um deles realmente era meu, lamentou o homenzinho. Bom, então entenda-se com a senhora Oxford sobre isso. Ela me disse para lhe perguntar. Bem, vai se queixar ao rei da Prússia, porque eu não me importo. Basta, suma daqui. Ele avançou furioso atrás do bisbilhoteiro, que desapareceu correndo na escuridão. Ah, isso pode nos poupar uma visita a Bristol Road, sussurrou Holmes. Venha comigo e veremos o que podemos tirar desse sujeito. Avançando a passos largos entre os pequenos grupos dispersos de pessoas que se debruçavam em torno das bancas, Holmes rapidamente alcançou o homenzinho e tocou no ombro dele, que se assustou. À luz do gás, notei que todo vestígio de cor havia desaparecido de seu rosto. Então, quem é você? Ou o que deseja? O homem perguntou com a voz trêmula. Por favor, me desculpe, disse Holmes calmamente, mas não pude deixar de ouvir as perguntas que você fez ao comerciante agora há pouco. Talvez eu possa ajudá-lo. Você? Quem é você? Do que está sabendo? O meu nome é Sherlock Holmes e o meu negócio é saber o que as outras pessoas não sabem. Mas você não tem como saber de nada sobre isso. Desculpe-me, mas sei de tudo. Você está tentando encontrar alguns perus vendidos pela senhora Oxford da Bristol Road a um comerciante chamado Breckenridge, que por sua vez vendeu-os ao Sr. Wingate, do Alpha Inn, e este aos membros de seu clube, do qual faz parte o Sr. Henry Baker. Ora, o senhor é mesmo a pessoa que eu precisava encontrar? Exclamou o sujeitinho, animado, com as mãos estendidas e os dedos trêmulos. É difícil explicar a importância que tal assunto tem para mim. Sherlock Holmes chamou uma carruagem de aluguel que estava passando. Nesse caso, é melhor conversarmos sobre isso numa sala aconchegante, em vez deste mercado exposto ao vento, ele propôs. Mas diga-me antes de irmos a quem tenho o prazer de ajudar. O homem hesitou por um instante. O meu nome é John Robinson. Ele respondeu com um olhar de soslaio. Não, o seu nome verdadeiro, disse Holmes complacente. É muito desagradável fazer negócios com alguém que usa nome falso. Um rubor cobriu as bochechas brancas do desconhecido. Pois bem, então, o meu nome verdadeiro é James Ryder. Exatamente, atendente-chefe do Hotel Cosmopolitan. Por favor, suba na carruagem e logo lhe contarei tudo o que você deseja saber. O homenzinho ficou olhando para um e para o outro, meio desconfiado, meio esperançoso, como alguém que não tinha certeza se estava à beira do triunfo ou da catástrofe. Por fim, entrou na carruagem e, em meia hora, voltamos à sala de estar da Baker Street. Nada foi dito durante o trajeto, mas a respiração ofegante do nosso novo companheiro e o contínuo movimento de apertar e soltar as mãos denunciavam a tensão nervosa que o assolava. Cá estamos, disse Holmes alegremente quando entramos na sala. A lareira é muito agradável nesta época. Você parece estar com frio, Sr. Ryder. Por favor, sente na cadeira de vime. Vou colocar os meus chinelos antes de resolver esse seu pequeno problema. Pois bem, então quer saber o que acontecia com aqueles perus? Sim, senhor. Ou melhor, imagino que deveríamos dizer o que aconteceu com aquele peru. Acho que a ave que lhe interessava era branca com uma listra preta na cauda. Ryder tremeu de emoção. Oh, senhor! Ele exclamou. Pode me dizer onde ela foi parar? Veio para cá. Para cá? Sim, e se mostrou uma ave maravilhosa. Não me admiro de você se interessar tanto por ela, considerando que botou um ovo depois de morta. O menor ovo azul,
o mais bonito, mais precioso e mais brilhante jamais visto. Está aqui mesmo, guardado no meu acervo. Apoiando-se na lareira com a mão direita ao levantar, o visitante cambaleou. Holmes destrancou seu cofre e mostrou o carbúnculo azul, que brilhava como uma estrela, com seu resplendor frio irradiando em todas as direções. Ryder fitava a pedra estonteado, sem saber se deveria reclamá-la ou fingir que não a conhecia. Acabou a brincadeira, Ryder, disse Holmes, tranquilo. Aguente firme, homem, ou vai cair no fogo da lareira. Ajude-o a sentar-se, Watson. Ele não tem sangue frio suficiente para praticar crimes e se safar impunemente. Ofereça-lhe uma dose de conhaque. Ah, agora parece um pouco mais animado, mas que cara mais medroso. Por um momento ainda, ele cambaleou e quase caiu, mas o conhaque deixou suas bochechas coradas. Ele sentou-se, olhando assustado para o acusador. Já tenho nas mãos quase todos os elementos e as provas de que posso precisar. Então falta pouca coisa para você me contar. No entanto, esse resto também deve ser esclarecido para fechar o caso por completo. Por acaso, Ryder, já ouviu falar desta pedra azul da Condessa de Morcar? Foi Catherine Cusack que me falou dela. Ele respondeu balbuciando. Entendi. A criada da Condessa. Bem, a tentação da riqueza fácil, de um só golpe, foi demais para você. Assim como antes foi para outros homens, até melhores que você. Embora você não tenha sido muito escrupuloso nos meios utilizados, parece-me, Ryder, que há um belo vilão se formando dentro da sua pessoa. Você já sabia que esse encanador, o Horner, tinha praticado algum delito antes e que as suspeitas recairiam tranquilamente sobre ele. Então, o que fez? Você e sua cúmplice, Cusack, arranjaram um pequeno concerto a ser feito no quarto da senhora Condessa, e você também providenciou pessoalmente para que Horner fosse o funcionário designado para realizá-lo. Então, depois que ele foi embora, você forçou o porta-joias, deu o alarme e deixou o infeliz ser preso no seu lugar. Daí você, e Ryder, de repente, se ajoelhou no tapete e suplicou que meu amigo poupasse. Pelo amor de Deus, tenha piedade de mim! Ele implorou. Pense no meu pai, na minha mãe, isso partiria o coração deles. Nunca tinha feito nada de errado antes e jamais voltarei a fazê-lo. Eu juro, eu juro, eu juro sobre a Bíblia. Oh, não leve isso aos tribunais, pelo amor de Deus, não. Volte para sua cadeira, Holmes ordenou secamente. É muito fácil você se arrepender e rogar piedade agora. Mas não pensou nem um pouco no pobre Horner, que está preso por um crime que não cometeu e do qual nada sabia. Eu fujo. Eu vou embora, Sr. Holmes. Sumo do país, senhor. Assim a acusação contra ele será anulada. Depois conversaremos sobre isso. Por enquanto, queremos saber a verdade sobre o segundo ato. Como é que a pedra foi parar no bucho do peru e como é que o peru foi parar no mercado? Conte-nos a verdade, pois ela é sua única tábua de salvação. Ryder passou a língua nos lábios ressequidos. Vou contar o que aconteceu, senhor, ele disse. Quando Horner foi preso, pareceu-me que seria melhor sair logo com a pedra, pois eu não sabia em que momento a polícia se lembraria de me procurar e dar uma busca no meu quarto. Não havia lugar seguro no hotel. Saí como se estivesse cumprindo alguma tarefa e fui para a casa da minha irmã. Ela é casada com um homem chamado Oakeshott e mora na Brixton Road, onde eles criam aves para o mercado. No caminho, todo mundo que eu via parecia um policial ou um detetive, e apesar de ser uma noite fria, o suor escorria pelo meu rosto antes mesmo de eu chegar a Brixton Road. A minha irmã perguntou-me qual era o problema e por que eu estava tão pálido, mas respondi que estava chateado com o roubo da joia no hotel. Então, entrei no quintal e fumei meu cachimbo, considerando que seria o melhor a fazer.
Eu tinha um amigo chamado Maudsley, que foi para um lado do mal e acabara de cumprir pena em Pentonville. Um dia, nos encontramos e ele me contou como ladrões se livravam dos objetos que roubavam. Eu sabia que ele seria sincero comigo e que não me entregaria, porque eu conhecia uma ou duas coisas a respeito dele. Resolvi ir direto para Kilburn, onde ele morava, para contar o que aconteceu. Ele me mostraria como transformar a pedra em dinheiro. Mas como chegar lá em segurança? Pensei na agonia que tinha passado para sair do hotel. Eu poderia ser procurado e apanhado a qualquer momento, e estaria com a pedra no bolso do meu colete. Nesse momento, estava encostado na parede e olhava para os perus que estavam aos meus pés. De repente, surgiu uma ideia que me mostrava como eu poderia despistar até o melhor dos detetives. A minha irmã tinha me falado algumas semanas antes que eu poderia escolher um peru como presente de Natal, e eu sabia que ela sempre honrava sua palavra. Eu pegaria o meu peru e o levaria para a casa do meu amigo em Kilburn. Havia um pequeno galpão no quintal e para lá enxotei uma das aves. Um peru bem grande, branco, com uma listra na cauda. Peguei-o e, abrindo-lhe o bico, enfiei-lhe a pedra goela abaixo, até onde o meu dedo alcançava. Mas o bicho teve um espasmo e eu senti a pedra descer a garganta e o longo pescoço até cair no bucho. A criatura começou a lutar, batendo as asas, até que a minha irmã veio ver o que estava acontecendo. Quando eu me virei para falar com ela, o bicho se soltou e voou para o meio dos outros. "O que você estava fazendo com essa ave, Jim?" Ela me perguntou. "Bem", eu respondi, "você disse que me daria um peru para o Natal e estava vendo qual era o bicho mais gordo." "Ora", ela disse, "já separamos um para você. Nós o chamamos de Ave do Jim. É aquele peru branco grande ali. Temos ao todo 26, um para você, um para nós e 2 dúzias para o mercado." "Obrigado, Meg", agradeci. "Mas, se você não se importa, eu prefiro ficar com aquele mesmo que estava vendo há pouco. O outro é melhor, Jim, é bem mais pesado, e nós o engordamos exclusivamente para você." "Não importa, eu quero o outro e vou pegá-lo agora mesmo", eu disse. "Ora, se é assim que prefere." "Qual vai querer, então?" "Aquele branco com a cauda listrada, bem no meio do bando." "Pois bem, abata-o e pode levá-lo com você." Bem, eu fiz o que ela disse, Sr. Holmes, e carreguei a ave até Kilburn. Contei ao meu amigo o ocorrido, porque ele era um homem a qual era fácil contar coisas assim. Ele riu até engasgar. Pegamos uma faca e abrimos o peru. O meu coração gelou, pois não havia nem sinal da pedra, e eu percebi que havia ocorrido um terrível engano. Deixei a ave, voltei apressado para minha irmã e corri para o quintal. Não havia mais nenhuma ave lá. "Para onde elas foram, Maggie?" "Foram para o comerciante no mercado, Jim." "Para qual comerciante?" "Breckenridge, do Covent Garden." "Além daquele que eu escolhi, Maggie, havia outro peru com a cauda listrada?" "Sim, Jim, eram 2 perus listrados e eu nunca consegui separá-los." Então, é claro, eu entendi tudo e corri o mais depressa que pude até a banca do Breckenridge. Mas ele havia vendido o lote de uma só vez, e por nada nesse mundo quis me contar para quem as aves foram vendidas. "Vocês o ouviram hoje." Bem, ele sempre me responde daquela maneira. A minha irmã achou que eu estava enlouquecendo. Às vezes eu penso mesmo. E agora virei um ladrão conhecido, sem nunca ter tocado na riqueza pelo qual perdi a minha honra. Ai, Deus me ajude, Deus me ajude. E explodiu em soluços convulsivos, com o rosto enterrado nas mãos. Houve um longo silêncio, quebrado apenas pela respiração forçada dele e pelo tamborilar da ponta dos dedos de Sherlock Holmes sobre a borda da mesa. Então, o meu amigo se levantou e abriu a porta. "Saia", ele disse. "Como assim, senhor?" "Oh, Deus o abençoe." "Nem mais um pio, fora daqui." E não foram necessárias mais palavras.
Houve uma corrida impulsiva, ruídos nas escadas, o estrondo da porta e o som de passos em disparada pela rua. Afinal de contas, Watson, disse Holmes, estendendo a mão para pegar o cachimbo de argila. Não sou pago pela polícia para suprir suas deficiências. Se Horner estivesse correndo perigo, seria diferente. Mas, considerando que esse sujeito, Ryder, jamais testemunhará contra ele, o processo não terá continuidade. Suponho que eu esteja transgredindo a lei ao acobertar um delinquente, mas também é possível que esteja salvando uma boa alma. Esse sujeito nunca mais vai fazer nada de errado, de tão apavorado que está. Se o mandarmos para a prisão agora, ele se tornará um bandido para o resto da vida. Além disso, essa época do ano é um tempo de perdão. O acaso colocou em nosso caminho um problema ao mesmo tempo curioso e até engraçado. Resolvemos o mistério e, dessa vez, a própria solução do caso foi uma boa recompensa para nós. Se você tiver a bondade de tocar a sineta, doutor, vamos começar uma nova investigação na qual uma ave também será o foco.